Olha, hoje vai ser doideira, tá? Bom, esse vídeo ele vai ser. Eu não sei o que que ele vai ser, não, tá? Eu vou ser bem sincero, porque o vídeo de hoje eu refleti muito antes de falar disso com vocês, porque de fato não é um tema muito fácil pra ninguém. Primeira coisa que eu quero falar pra vocês é aquela pergunta que eu sempre trago no início de todo vídeo, que é o seguinte. Quantas vezes você já silenciou a tua própria voz só para você agradar aos outros? Quantas vezes você deixou de falar aquilo que você tinha que falar, escondeu o que você pensa, o que você acredita, aquilo que você sente, com medo de você não ser aceito ou com medo de fato de você ser julgado ou você ser reconhecido por uma coisa que você não gostaria? A verdade é uma só. A gente só vai encontrar paz na nossa vida quando a gente para de colocar máscaras, quando a gente para de interpretar papéis. E isso é uma verdade muito dura que eu quero trazer para vocês, porque de fato, às vezes a gente tenta parecer alguém para agradar o próximo. A gente tenta fazer alguma coisa para que o próximo nos aceite. A gente tenta buscar fazer algo para que de fato a gente seja reconhecido. E a tua vida não é para ser dessa forma. A tua vida nunca é para ser dessa forma, porque você só precisa buscar um único reconhecimento, que é o teu próprio. Obviamente, tem outras pessoas que têm credos e têm crenças, e poxa, Cláudio, eu busco o reconhecimento de Deus. Ok. Num plano espiritual, a gente pode pensar em outra coisa, mas no plano real, carne e osso, a única pessoa que precisa de reconhecimento é você. Você precisa reconhecer a si mesmo. Você precisa aceitar você mesmo. Você precisa entender e compreender as suas próprias opiniões, os seus próprios pensamentos e as suas próprias vontades. Não é o outro que tem que apontar para você o que você deveria fazer, porque isso não é uma vida. Isso, na verdade, você é uma marionete do próximo. E eu não quero que você seja uma marionete. E eu tenho certeza que você não deseja ser essa marionete. Eu não digo para você falar tudo que você pensa, ou tudo que você sente, ou para você se tornar uma pessoa rebelde, até porque a pessoa rebelde ela é completamente inconsequente. Você não é para ser um rebelde, mas é para você ser uma pessoa consciente daquilo que você pensa, para ser uma pessoa uma pessoa firme das suas convicções. Se em qualquer momento você fala alguma coisa e alguém vai querer falar alguma outra coisa contrária e você vai, tipo, sair de ladinho ou vai querer concordar com a pessoa para evitar o desgaste, não rola. Tem pessoas que de fato não valem o desgaste, mas uma coisa que eu sempre gosto de apontar é o seguinte: eu, quando às vezes vou fazer algum tipo de discordância com a pessoa, eu falo para a pessoa da seguinte forma: eu te entendo, porém não concordo. Minha opinião é totalmente contrária à sua e tá tudo bem, eu gosto de você do mesmo jeito que eu gostaria que você gostasse de mim. Porque eu te respeito, eu te valorizo e eu não te minimizo pela sua opinião. Mas eu quero que as pessoas tenham o ponto de vista delas, assim como você tem que ter o seu. Você precisa ter autenticidade. Você não é perfeito, de forma alguma, pois ninguém é. É sobre você ser coerente com os seus valores, com os seus pensamentos e com os seus ideais. Isso é sobre verdade. Autenticidade, gente, é a prática de você abandonar quem você pensa que você deveria ser, para você ser de fato quem você é, quem você acredita, quem você valoriza. E por que que é tão difícil, principalmente hoje em dia, a gente ser a gente? Porque, primeiro de tudo, a gente é julgado a todo momento. Se você escolhe um lado político, o outro é odiado e você tem medo de falar. Se você gosta de tal coisa, você tem medo de falar, porque às vezes você pode ser julgado. Se você gosta de tal cor, de tal comida, você pode ser julgado, porque as pessoas, hoje em dia, elas não interpretam. O ser humano hoje, principalmente o brasileiro, tem um problema sério de interpretação. Ou seja, se eu falo que eu gosto de branco, aí as pessoas falam assim, então ele não gosta de preto. Não tem nada a ver. E isso é uma falta de interpretação dos brasileiros. E isso é uma coisa cultural. E infelizmente falta conhecimento. Mas você, em momento algum, deve deixar de falar.
Muitas vezes a gente deixa de ser a gente mesmo por traumas de rejeições antigas. Muitas pessoas em relacionamentos passados, ou sua própria família, ou alguém próximo de você, sempre te rejeitou por você ser do jeito que você era. Às vezes as pessoas criam uma expectativa, os familiares, amigos, a sua rede social, cria uma expectativa muito grande que você seja essa pessoa e você acaba sendo, mas você não gostaria que você fosse. Muitas vezes as pessoas falam assim: nossa, você é uma pessoa super diplomática. Você se dá bem conversando com todo mundo e você consegue resolver problemas de todo mundo. Só que eu te pergunto, você queria fazer isso? Muitas vezes você nem queria, as pessoas te enfiam ali e criam uma expectativa. Então você tem que se posicionar e falar: não, eu não gosto de fazer isso. Eu posso até ser bom, mas eu não gosto de fazer isso, eu não quero que vocês me chamem para ficar fazendo isso. Ou é o último ponto que é difícil demais da gente ser a gente mesmo, porque a gente fica com aquela maldita síndrome da perfeição. A gente acredita que não somos os bons o bastante. E aí eu digo isso para vocês com um exemplo, né? Vamos pensar na época da nossa infância, quando a gente era criança. Quando a gente era criança, a gente aprendeu o quê? A ser bonzinho, a compartilhar, a tratar bem o outro. Não todos, mas alguns, eu, nesse caso, vou me dar como exemplo. E eu sempre fui tratado como, poxa, o Cláudio é a criança que sempre ajuda todo mundo. Ele sempre dá primeiro para depois pegar para ele. E aí eu fui crescendo com o quê? Com medo de dizer não. Eu fui crescendo ajudando o próximo primeiro e esquecendo de me ajudar. E aí eu fui um adolescente que fui sempre deixando as pessoas passarem por cima, e aí você se torna um adulto que deixa as pessoas passarem por cima porque eu acabo não me priorizando. E aí eu acabo me escondendo atrás de máscaras que criaram desde que eu era pequeno. E eu digo isso para vocês porque isso já aconteceu na minha vida. E significa que eu botei isso pro resto da minha vida e que eu sou um cara bonzinho, ou bonzinho demais ou otário para algumas pessoas e vou viver isso? De forma alguma. Eu entendi e eu preciso impor limites. Por quê? A vida que vai agradar todo mundo, se você tentar agradar todo mundo, você vai acabar se sufocando. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, e aqui eu não estou falando sobre religião, mas eu falo o seguinte: nem Jesus agradou todo mundo, quem dirá nós, meros mortais. Então, se você de fato não se posicionar e não botar o seu ponto de vista e a sua firmeza naquilo que você acredita e aquilo que você é, as pessoas vão passar por cima de você. Ou vão achar que você simplesmente é uma pessoa frouxa, uma pessoa fraca, uma pessoa sem opinião. Porque eu digo para vocês que essa autoconfiança, essa autossuficiência, não é você achar que você é melhor do que o outro. É você se sentir seguro para ser quem você realmente é. Eu muitas vezes, às vezes, estou fazendo vídeo aqui no YouTube, eu xingo, eu falo palavrão, e porque esse sou eu. Eu posso pedir desculpa, obviamente, porque às vezes eu não estou num ambiente que é muito bom falar palavrão. Então, mas eu sou esse cara que fala palavrão, que sou espontâneo, que boto pra fora, que sou um cara enérgico, que sempre ajudo e gosto muito de ajudar, mas eu nunca vou deixar de me posicionar. Se eu acredito que isso aqui tá errado, eu vou falar que tá errado. E se isso aqui eu acredito que tá certo, eu vou falar que tá certo. Se isso aqui eu acho que tá ruim, eu vou falar que tá ruim. E se eu não gosto, eu também vou falar que eu não gosto. Por quê? Isso é um ponto fundamental. As pessoas vão passar a gostar de você e valorizar você pelo aquilo que você é, não por aquilo que você finge ser. E isso se constrói como? Com pequenas atitudes. Só que são atitudes que você tem que fazer repetidamente. Não é um negócio gigantesco, super imenso que vai fazer com que você mude a tua perspectiva a todo momento. Não. Simplesmente é a partir dessas pequenas atitudes de forma repetida que vão fazendo com que você construa esse posicionamento e essa autoridade dentro de você. A exposição progressiva, como dizem os psicólogos, né? Progressão exposição progressiva de desconforto. Isso gera, como os psicólogos falam, esse desconforto. A gente sempre está saindo da nossa zona de conforto e a gente está se expondo. E a gente vai criando uma casca, a gente vai criando um poderio de fazer aquilo, a gente vai perdendo o medo. E aí, uma coisa que eu falo para você é o seguinte: não espera confiança para você agir. Haja com verdade. E, obviamente, a confiança vai começar a vir. Então, como que a gente se impõe? Como a gente cria essa autenticidade? Primeiro de tudo, é você se escutar.
O que que você acredita? Não é escutar o influenciador, não é escutar o youtuber, não é escutar ninguém, é você se escutar. O que que você acredita? O que que você valoriza? Beleza, dentro da minha criação, dentro da minha educação, dentro de tudo que eu vi no decorrer de toda a minha vida, eu sou mais desse lado aqui ou do outro. Eu não estou falando de política. Eu sou mais desse ponto de vista do que do outro. Eu prefiro muito mais a música clássica do que o funk. Eu prefiro muito mais uma leitura do que um vídeo. Eu prefiro muito mais independente do que você queira. Você primeiro precisa se escutar. O que que você gosta mais, tá? No meio de um mundo tão barulhento que tem tantos vídeos pedindo, dando opiniões alheias, a gente acaba se perdendo na nossa própria. E a gente acaba ouvindo tantos ruídos que a gente acaba esquecendo de escutar a gente. Então, primeiro de tudo, antes de você querer botar, impor a sua opinião, é você pensar na sua própria essência, tá? Escuta a sua própria voz. Então, o que que você acredita? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto para você é você dar passos pequenos. Então não vá acreditando que você vai falar sobre, vai se posicionar sobre uma coisa muito difícil de ser argumentada, muito complicada, mas não. Simplesmente, pô, alguém tá te oferecendo alguma coisa e fala: "Não, não quero. Obrigado. Não é o momento. Não, obrigado." Ah, você, o que que você acha disso? Não gosto. Ah, mas por quê? Ah, não quero falar sobre. Eu não gosto. Não é a minha linha de raciocínio. Não curto. Então, assim, isso é uma coisa importante. Usar uma roupa que te representa, defender a sua opinião. Às vezes você não quer o embate, mas você fala: é minha opinião, não quero discutir sobre e eu não concordo. É isso. Pronto. Você se impôs. E é isso que você tem que botar. Fala: eu não tô afim de discutir, tá? Você tá certo. Não, não dê a certeza pra pessoa, não dê a razão pra ela. Simplesmente você vai falar: eu não tô afim de conversar e discutir, mas eu não concordo com isso. Pronto. É isso. Terceiro ponto, que eu acho que é muito importante, é você se cercar de pessoas que validam a sua verdade, pessoas que acreditem em você, pessoas que aceitem você pelo que você é. E isso é muito importante. Porque às vezes a gente está dentro de um ciclo que julga a gente, que maltrata a gente, que brinca demais com a gente e a gente acaba não se autovalorizando. E através da sua autovalorização e através de valorizações alheias, você vai criando essa energia, você vai criando essa casca, você vai criando essa autoconfiança para você florescer essa sua imposição, esse seu posicionamento, tá? Um outro ponto que eu quero dizer para vocês sobre você deixar de vestir umas máscaras, eu queria, que é o último ponto que eu quero falar com vocês hoje, é você perdoar as suas versões passadas. Você não é o que você fez. Você não é o que você pensou. Você não é aquilo que aconteceu. Você é o que você está fazendo agora. O que passou, passou. Se você fez uma besteira no passado, você se redimiu? Você está fazendo coisas diferentes? Ótimo. Valorize o que você está sendo agora, não o que você foi no passado. Não fica achando que o seu passado é uma corrente que vai puxar o seu tornozelo para o resto da sua vida, porque não. Essa corrente precisa ser cortada exatamente agora, porque você não é o seu passado e você não vai o seu passado não determina o seu futuro e o seu presente. Obviamente, o seu passado, ele vai determinar algumas coisas que você está vivendo hoje, mas não significa que você tem que viver o resto da vida dessa forma. Você pode muito bem mudar o seu presente para você colher um futuro melhor. Então, muita gente acha, ai, mas meu Deus do céu, casei com a pessoa errada e tá uma merda a minha vida, isso e aquilo, eu tô condenado pro resto da vida. Não, de forma alguma. Você está morto? Não. Você está vivo. Você tem energia, você tem conhecimento, você tem duas pernas, dois braços e um cérebro que funciona. Então começa a se mexer. A verdade é essa. Muitas vezes a gente cria desculpas ou ocasiões para deixar de fazer algo que a gente deveria fazer porque o nosso passado nos condenou ou porque o nosso passado nos prendeu a tal situação. Não. Você tem que enfrentar, por mais que seja com dor, mas você precisa enfrentar e engolir algumas situações para que de fato você se torne uma pessoa melhor. Porque a sua voz, ela é única. A sua verdade, ela tem valor para as pessoas, mas às vezes ela só vai sair
de dentro de você se você tiver coragem de usar. Eu digo isso porque a gente tem que parar de viver em função do que as pessoas esperam da gente. A gente tem que deixar de viver em função daquilo que as pessoas têm de expectativa sobre nós. A gente tem que viver a nossa verdade para que de fato a gente tenha a nossa própria liberdade. Se você sente que você está, às vezes, escondido atrás de alguma máscara, atrás de algum tipo de persona, respira. Você não precisa ser tudo. Você precisa ser você. Tem gente que vai discordar de você e tá tudo bem, porque tem gente que vai concordar com você. Eu digo isso porque tem muita gente que não concorda comigo e tá tudo bem. Continua a minha vida feliz, seguindo e falando aquilo que eu acredito, porque tem pessoas contrárias e tem a própria opinião e tá tudo bem. Aquilo não vai mudar minha vida. Aquilo vai fazer com que eu tenha um ponto de vista forte e firme. Não é cabeça dura, mas é um ponto de vista forte e firme. Ok? Então, se esse vídeo de sábado te tocou, eu queria que você comentasse aqui embaixo. Eu escolho ser eu mesmo. Quero que você bote aqui embaixo. Eu escolho ser eu mesmo, eu escolho viver a minha verdade. E se fez sentido para você, eu queria que você curtisse esse vídeo, compartilhasse ele com alguém que está vivendo essa fantasia de querer agradar o próximo e nunca chegar a se agradar e valorizar a si mesmo, porque viver à custa da expectativa alheia tem um custo muito grande e pode acabar afetando demais o seu desempenho e a tua própria vida, a sua felicidade. Beleza? Então, no mais é isso. Um beijo grande, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.